tema da mensagem que eu venho trazer é como reconstruir aquilo que eu quero do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer a reconstrução. Se é no casamento, se é no relacionamento com os filhos, se é no relacionamento com a família, se é no próprio relacionamento com Deus, ou se é na sua própria vida, né, na transformação da sua vida, tirando tudo aquilo que não provém do Senhor, amém? Eu vou usar, amados irmãos, o texto que se encontra no próprio livro de Neemias, capítulo 2, que diz assim: o rei me perguntou, por que o teu rosto está triste, se não está doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo e disse ao rei que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei perguntou: o que estás me pedindo? Nesta hora, presta atenção que o texto que nós vamos discorrer está tudo aqui. Nessa hora, eu orei ao Deus do céu. Solte aí o texto. Amados irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é se aquilo que você quer reconstruir te trouxe uma mudança, uma transformação, se te trouxe uma tristeza, se te trouxe algo que está no seu coração e está transmitindo para fora. Às vezes, principalmente na área familiar, na área do trabalho, em todas as áreas, irmãos, as pessoas elas percebem que tem algo acontecendo. Aqui, amados, o rei, né, o rei perguntou para o próprio Neemias, Neemias que era copeiro do rei, por que, que o rosto seu está triste, já que você não está doente? Ou seja, o rei conhecia. Quem percebe aquilo que está acontecendo na tua vida, dificilmente alguém de fora, sempre é quem está perto. Então, aí você vai discorrer sobre algo que você precisa reconstruir, né? Às vezes é no casamento. O casamento está destruído. Você precisa de uma reconstrução no seu casamento. Então as pessoas estão Deus coloca pessoas no seu caminho para te perguntar o que está acontecendo, né? Aqui aconteceu com Neemias. E Neemias falou aqui, como que eu poderia, né, estar feliz, não estar triste? Se o sepulcro, se a cidade aonde a minha família, os meus pais, onde estão o túmulo do meu pai está sendo assolada, e foi assolada, foi destruída. E é o que você tem dito para as pessoas? Você tem só reclamado? Ou você tem falado, não tem como eu ficar feliz, já que o meu filho, a minha filha, está passando por tal situação, né? Está preso, está isso, está aquilo, né? O meu casamento está sendo destruído, o meu trabalho está em pura destruição, a minha empresa está acabando, está destruindo. Então, você tem que ir em direção a quem pode te ajudar. Então, quando o rei perguntou, nessa hora, olha só, quando o rei falou isso, aí ele falou: e o que você está me pedindo? Disse para Neemias. O rei perguntou: então, o que você está me pedindo? Olha só, o que nós precisamos ter em mente quando achamos alguém que pode nos dar suporte. É muito bom, irmãos, você ter alguém que te dá suporte, que te ajude, que te conheça, né? Que possa te ajudar. Às vezes a pessoa fala: ah, mas é bom dizer vai tudo bem, igual aquela viúva disse. Ela disse vai tudo bem para Geazi, mas quando chegou ao pés do profeta, ela se debruçou, ela se ajoelhou nos pés dele, e o profeta viu que tinha algo que não estava bem. Ou seja, o que Neemias está nos ensinando aqui? Conte a sua situação para quem pode te ajudar. Só conte sua situação para quem pode te ajudar. Olha a intenção dele.
Nessa hora eu orei ao Deus do céu. Aí nós vamos a Neemias capítulo 1, quando chegou a notícia, ele diz assim: depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Olha só, lamentei por alguns dias. Olha só, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Essa foi a oração que Neemias fez. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande, temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ele estava se colocando ali a Deus perante Deus em oração, dizendo que Deus cumpre, né, aqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Né? Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Olha só, ele reconhecendo, né, os pecados, os erros, as falhas, não só dele, mas de todos os israelitas. Essa foi a oração que ele orou ali, né? Essa foi a oração que ele fez no versículo 7. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos, mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que regastaste com um grande ouvido, estejam atentos à oração deste teu servo. Não, que o Senhor resgataste com grande poder e braço forte. 11. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Ou seja, ele está contando a oração que na época ele era copeiro do rei. Ou seja, quando o rei perguntou para ele o que ele queria, aí ele disse aqui: nesta hora eu orei ao Deus do céu. Ou seja, é um processo de oração desde quando ele ficou sabendo o que aconteceu. E no momento oportuno, Deus usou alguém que poderia ajudá-lo a fazer aquilo. Da mesma maneira, quando você quiser, agora nessa campanha de reconstrução, Deus pode muito bem usar alguém para te ajudar nessa reconstrução. Na reconstrução que você precisa fazer. Irmão, se é uma reconstrução, principalmente do casamento, sempre vai haver pessoas que podem te ajudar. Você pode procurar especialistas, né, de relação, principalmente cristãos, né? Nós temos um grande pastor, Josué Gonçalves, que faz retiro para casais há mais, se eu não me engano, 20 anos. Só para reconciliação de casais. Existem igrejas, pessoas que fazem para reconciliação familiar, para reconciliação de pais e filhos. Então você tem que buscar ajuda, né? E como que você busca essa ajuda? Em oração. Neemias buscou ajuda em oração. E Deus tocou no coração do rei. Mas ele fez uma oração específica. Ele orou ali, pedindo perdão dos pecados, porque ele sabia da assolação de Israel. Então, o segundo ponto que nós temos que entender, que nós temos que saber pedir as coisas que você vai precisar para começar a obra, né? Para começar a obra. E Deus usou o próprio rei para abençoar a vida de Neemias, pois ele sabia o que ia fazer, as coisas que iria usar e os lugares onde ele ia passar. Presta atenção, ele sabia o que ia fazer. Ele queria reconstruir. Então ele sabia o que ele iria usar para fazer a reconstrução. Ele sabia por onde ele ia passar.
Por isso que ele pediu cartas ao rei, pediu também os utensílios, as madeiras, né? Se os irmãos vê isso, ele pediu tudo. Vamos no Neemias 2,5, diz assim: disse ao rei, se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meu pai, para que eu reconstrua. Ele já sabia o que ele queria. Ele já tinha esse propósito, Deus já colocou isso no coração dele. Para ele, ele sabia o que ele queria ir lá para fazer a reconstrução. Amém? E você tem que saber, você está aqui na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, porque você quer fazer uma reconstrução? Então saiba o que você vai precisar para reconstruir. Saiba o que você vai precisar para reconstruir. Aqui, literalmente, ele foi reconstruir algo. Se você precisa reconstruir também, irmãos, sua casa, reconstruir algo de verdade, material, pede para Deus. Deus vai te dar os recursos para você fazer. Se é algo familiar, é uma estrutura, você vai precisar. Você vai precisar de ajuda, vai precisar de palavra, vai precisar de mudança, de transformação na sua vida. Porque se algo está destruído, está quebrado, é porque todas as peças não estão se encaixando, estão peças quebradas. Então você tem que reconstruir a confiança, reconstruir a amizade, reconstruir a conversa, tem que reconstruir todos os pontos para que a família vive em união, né? Então, o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois que Neemias informou quanto tempo ele ia, porque ele informou a duração da viagem, então ele concordou em deixar Neemias ir. Então ele disse, já que concordou, ele continuou assim no 7. Eu também disse ao rei: se for do teu agrado, que se providencie cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a ajudar. Ou seja, ele sabia onde ele queria chegar. E Deus colocou no caminho dele exatamente quem poderia abrir as portas, dar o suporte. Por isso que é bom, nós temos alguém de suporte, alguém que nos possa nos instruir aonde chegar. Se é espiritualmente, irmãos, eu quero te dizer, o Neemias ele fez jejum e oração por esse propósito. Então faça também, para reconstruir algo na sua vida, comece com oração e jejum, para que Deus venha te mostrar como e as coisas que você vai necessitar usar. Isso, irmãos, não é uma pregação que vai te mostrar, que vai te mostrar o que você precisa, mas é você que tem que decidir. Você sabe o que você precisa reconstruir, então buscando em Deus, pode ser que numa mensagem Deus te mostre o caminho que você tenha que usar, os utensílios que você vai precisar usar, Deus pode te mostrar sim. Mas você tem que buscar. Neemias buscou. É isso que Deus quer de mim e de você. Você quer reconstruir algo? Então busque para essa reconstrução. Né? No 8. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas da porta da fortaleza, que fica junto ao templo, e para os muros. Portas da fortaleza, que fica junto ao templo, e para os muros da cidade. E também para a casa que eu irei ocupar. Graças... Olha só. Depois nós lemos essa parte. Ele já pediu cartas para tudo que ele ia precisar. Irmãos, pegue aí, faça uma lista das coisas que você já sabe que você vai precisar. Irmãos, não sei por que Deus quer falar aqui no casamento. No casamento, perdão, você vai precisar liberar. Paciência, você vai precisar ter. Né? Se foi a confiança que foi quebrada, você vai precisar de confiança, reconstruir confiança, reconstruir o diálogo, então você vai precisar de coisas. Você vai precisar de tudo isso. E eu quero te dar uma dica muito, muito boa, a dica que eu usei, que é: nunca se esqueça da palavra do Senhor.
Se é na área familiar, pesquise. Pesquise. Deus ele vai colocar na sua vida pessoas que saibam lidar na área familiar, dentro da palavra, te instruir de forma que você vá conseguir reconstruir os laços familiares, né? Não sei porque Deus está falando para dizer isso, mas é bom ouvir. Então fui até os governantes do território a oeste de Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do seu exército e cavaleiros. Irmãos, quando Deus te der, vamos colocar aqui como o rei já tinha enviado, ajudado, né, em todas as cartas, mas também mandou proteção. Quando Deus colocar esse propósito, confirmar o propósito de reconstrução, que eu tenho certeza que Deus vai confirmar, se for da graça e da vontade dele, porque era da vontade de Deus a reconstrução dos muros de Jerusalém. Né? Também é do agrado do Senhor a reconstrução de casamento, reconstrução do seu patrimônio, a reconstrução da sua casa. Se for sua casa que está precisando de uma reconstrução, Deus vai te ajudar literalmente e também espiritualmente, eu tenho certeza disso. Né? Então, se Deus está no controle, Ele vai enviar proteção também. Você vai sentir a proteção de Deus no caminho. Mas, assim que você chegar a tudo aquilo, sempre vai ter alguém que não vai gostar da obra de reconstrução que você deseja realizar. Irmãos, sempre vai ter pessoas, mesmo sem saber o que você está pretendendo fazer, já vai ver uma diferença, já vai ver uma mudança, porque vai ver que você está lutando, que você está buscando, porque viram isso em Neemias. Neemias chegou com carta, chegou com madeira, chegou com oficial, sabia que algo ia acontecer, não sabia o que era, né? Então, né? Quando Sambalat e Tobias ouviram que alguém estava interessado no bem de Jerusalém, ficaram irritados. Olha só, não sabia nem quem era Neemias, só sabia que alguém queria fazer o bem a Jerusalém. Às vezes, alguém quer fazer o bem no seu casamento. Você quer fazer o bem no casamento, quer fazer o bem na sua família, o bem no seu trabalho, o bem na sua empresa, o bem em qual que seja a área que você quer reconstruir. Tem gente que não vai gostar, vai ficar irritado, vai se sentir incomodado com a sua presença. Neemias 2:10, quando Sabalat, o Ronita e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados por saber que alguém interessado, que alguém havia se interessado a fazer bem dos israelitas, tá? Em Neemias 2:10. Né? Mesmo sem saber, nesse momento aqui eles não sabiam o que era, né? Por quê, irmãos? Porque vamos entrar no quarto ponto. No quarto ponto aqui, quando já estiver tudo certo do que você tem, né? Que você já tem tudo o que precisa para começar a reconstruir. Presta atenção. Neemias primeiro começou a juntar os pontos de tudo que ele precisaria na caminhada e chegou até o local. Quando ele chegou no local, Sanbalat e Tobias já ficaram irritados, porque ele queria fazer bem para Israel, mesmo sem saber quem ele era. E eles nem sabiam que ele era copeiro do rei, não sabiam de nada. Só que ele chegou ali, com tudo aquilo, com todas as coisas, viram que ele queria fazer bem, né, para os israelitas. Então já achou isso ruim. Só de você querer, só dele querer ajudar. Ou seja, você também, só de você querer reconstruir, só de você querer mudar, querer fazer uma transformação, querer fazer o bem, pessoas vão se levantar. Fique tranquilo, fique em paz, porque é normal, vai acontecer na vida, aconteceu na vida de todos da Bíblia, não vai ser diferente na sua. Principalmente se você está reto, direcionado por Deus a fazer essa reconstrução, a qual que você está planejando na sua vida. Irmãos, hoje eu só quero dar a introdução no texto, que é o primeiro dia de campanha. Tenho certeza que amanhã a pregação, na quarta, será mais específica ainda, e na quinta vai ser o fechamento com chave de ouro, tenho certeza. Né? Hoje eu quero dar só uma pincelada em tudo Deus colocou no meu coração. Então, quando você já tiver certo de tudo que você precisa para começar a reconstruir, faça igual Neemias. O
que Neemias fez? Analise muito bem todos os pontos para a reconstrução. E mesmo que ande com pessoas que te apoiem e querem seu bem, não confie em contar o que Deus te mostrou antes de analisar tudo que você quer reconstruir. Ou seja, Neemias, vamos ler o capítulo 2 de Neemias, continuar do 11. Assim, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que meu Deus havia colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Presta atenção. Ele não tinha contado para ninguém o propósito de reconstrução que Deus colocou no coração dele. Para ninguém. O único que sabia até o exato momento ali era o rei, e o rei não estava com ele ali. Os homens que foi com ele, os homens dele que estavam ali, ninguém sabia o que ele foi fazer. Ninguém sabia. É isso que você tem que fazer. Mesmo que pessoas que te apoiem, que gostem de você, que gostem do seu casamento, que gostem do seu trabalho, que gostem da sua empresa, que gostem de todas as áreas que você está precisando reconstruir, que gostem da sua família, elas não precisam saber ainda. Ainda não precisam saber. Preste atenção. Eu não disse a ninguém o que meu Deus havia colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser o que eu montava. 13. Deste modo, saí de noite pela porta do vale, fui até a fonte do dragão, até a porta do esterco, examinei os muros de Jerusalém, que tinham sido derrubados, e as suas portas, que haviam sido queimadas pelo fogo. Fui mais adiante até a porta da fonte, até o tanque do rei, mas ali não havia espaço por onde eu pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite, subi pelo vale, examinei o muro, depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Os oficiais não souberam onde eu tinha ido, nem o que havia feito, pois até então eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. Presta atenção. Ele não falou para quem? Nem para os judeus, nem aos seus compatriotas, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais. Ou seja, a ninguém. A ninguém. Não abriu a boca enquanto ele não analisou as brechas do muro, as portas que foram queimadas. Ou seja, irmãos, analise cada ponto da destruição. A sua família foi destruída? Vamos dar um exemplo que foi a família. Um nas drogas, outro na bebida. Um caiu aqui nisso, outro só não sabe mais, não quer mais no casamento, sabe? Cada ponto ele foi olhando, cada ponto. Ele analisou tudo em Jerusalém, todos os pontos que ele queria reconstruir. Irmãos, analise cada ponto que você quer reconstruir. Cada ponto. 5 pontos. Quinto ponto. Saiba como contar o que Deus te mostrou para reconstruir tudo o que você está precisando. Presta atenção. Saiba contar, saiba conversar com as pessoas que vão fazer essa reconstrução com você, né? Você não vai fazer sozinho, irmãos. Reconstruir uma família, você precisa da sua família toda, de todos que estão envolvidos. Então você tem que contar, tem que conversar, tem que saber falar, saber agir. Então, esse quinto ponto, saiba como contar. Neemias 2,17. Eu lhes disse então, vede a triste situação em que estamos. Olha só, ele se colocando. Vede a triste situação que nós estamos. Como Jerusalém está devastada, como nossa família está devastada. As suas postas destruídas, os nossos filhos destruídos. Olha como o nosso casamento está devastado. Olha como está triste o nosso casamento, a nossa triste situação. Saiba conversar com seu esposo nesse momento. Saiba conversar com sua família nessa hora. Você quer reconstrução? Deus vai dar, mas você tem que saber falar.
Sabe? Aí você fala, olha como está devastada, suas portas destruídas pelo fogo. O fogo consumidor que não é de Deus, fogo do inferno, às vezes entra na família, em todas as áreas, na empresa. Chama as pessoas lá, você tem uma empresa, chama as pessoas, olha só, olha a situação da empresa. Olha que triste situação que estamos passando. Vamos se juntar aqui, vamos reconstruir, vamos fazer isso crescer de novo, vamos fazer essa família ficar feliz, vamos reconstruir esse casamento, vamos começar do zero, vamos. Vamos pegar aqui, vamos começar aqui, começar ali. Aí, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Vamos reconstruir, sabe? Você viu que ele não falou de tudo, falou os muros. Por quê? Os ataques do inimigo, ele passa, só entrou dentro de Jerusalém, na porta, dos lados. Por quê? Porque o muro estava no chão. Aí a cidade ficou sem proteção. Vou chegar nos muros. Amém? Só uma pincelada aqui. Então no 18, contei-lhes então, como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, eles reatei também as palavras do rei. Eles disseram, levantemos e construímos os muros, e eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Olha só, depois que Neemias começou a falar dessa situação, ele contou o quê? Como Deus tinha usado as pessoas para ajudar ele. Olha, é Deus que está no negócio, é Deus que quer reconstruir nosso casamento, é Deus que quer fazer a obra na nossa família, é Deus que me mostrou para fazer a reconstrução na nossa empresa, foi Deus que mostrou para fazer a reconstrução no nosso laço familiar. Eu não sei qual é a reconstrução que você quer fazer, mas depois que você ajoelhar, orar, jejuar por esse motivo, por essa reconstrução, Deus vai te mostrar e você vai poder falar para essas pessoas que estão alinhadas à reconstrução, que você não vai reconstruir sozinho, porque você não pode, né? Se você é um casamento, vocês são dois. Às vezes tem filhos, são 3, 4. Então, presta atenção. Sempre vai ter mais pessoas envolvidas numa reconstrução, porque com as suas mãos sozinhas você não vai conseguir. Imagina Jerusalém, então, que era grande. Então, usou muito mais pessoas. Mas pode ser que uma reconstrução sua seja pequena, seja algo que você quer assim, que seja um pouco menor. Mas Deus sempre vai usar as pessoas, sempre usa. Jó, ele teve tudo restituído, por quê? Porque Deus usou as pessoas ali para dar tudo em dobro para ele. Entendeu? Então, bora lá. Mas presta atenção. No primeiro ponto que nós conversamos, Sanbalat e Tomia não sabiam o que ele vieram fazer. Só ficaram irritados porque alguém queria o bem de Jerusalém. Agora, o sexto ponto diz assim, eu marquei por ponto, tá, irmão? Quando seus inimigos souberem também dos seus planos, irão tentar te desanimar. Quando os seus inimigos, as pessoas que querem ver sua família destruída, seu casamento destruído, sua empresa destruída, seu trabalho destruído, você desempregado, você na ruína, você destruído, elas vão tentar desanimar. Neemias 2,19, quando Sanbalat e Tobias, o Ronita, oficial do rei Gessen, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram. Neemias 2,19. Que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar contra o rei? Já queria falar que eles queriam se rebelar, fazer rebeldia, né? Ah, vocês estão achando que vocês são quem? Faça igual Neemias, irmãos. Faça igual Neemias. Não dê ouvidos. E diz assim, Neemias disse no versículo 20. Então respondi-lhes, então, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Dizendo para Sanbalat e Tobias que eles não tinham parte nessa obra. Essa obra foi Deus que deu. Quem vai fazer é Deus. Só vamos continuar aqui buscando, orando, intercedendo. Irmãos, essa obra, essa reconstrução, quem está entregando nas suas mãos é Deus. Então deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar. Ah, mas estão se levantando. Deixa se levantar. O inimigo, irmão, se levanta para cair. Primeiro, agora que eles estão zombando, dizendo, você vai começar a fazer sua família se dar bem? Tem certeza? Ah, não acredito não. Ah, não acredito. As pessoas vão desacreditar. Elas vão desacreditar, elas vão querer colocar essa reconstrução para baixo, vão querer te destruir, antes mesmo que você consiga
reconstruir aquilo. Só que não desanime, continue dizendo que Deus fará. Deus fará. Deus fará, irmãos. Pode ter certeza que é Deus que está no negócio, Deus que está no projeto. Se Deus te deu um projeto de reconstrução, o inimigo não tem aval para derrubar aquilo que Deus está reconstruindo. Só que nós precisamos dizer que nem ele disse aqui. Nós somos seus servos. Somos seus servos. Servimos, obedecemos, estamos buscando, andando na palavra, andando conforme a vontade do Senhor. Então, irmãos, sempre confie no Senhor, né? Que nem nós dissemos no início, ore, jejue, para que Deus te mostre a obra de reconstrução que você quer fazer, né? Se Deus está no propósito. Porque também não adianta nós levantarmos, irmãos, e Deus não está no propósito. Aqui nós vimos que Deus está no propósito. Deus mostrou para Neemias, né? Tanto que ele já pediu para o rei tudo o que ele precisava. Então, Deus ele vai te mostrar também tudo que você precisa para fazer essa reconstrução. Mas seja perseverantes, seja servo do Senhor. Servos do Senhor. Vamos lá para o 7º ponto. Olha, depois de todo o trabalho concluído, tudo terminado dentro, né? Tudo foi terminado. Neemias, capítulo 3, né? Vamos lá para Neemias, capítulo 3. Você vê. Todo o trabalho foi realizado, né? O sumo sacerdote e seus irmãos dispuseram e construíram todas as portas das ovelhas, né? Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte, né? Os filhos de Racena construíram a porta do peixe. Só alguns pontos que eu vou trazer, tá, irmãos? Meremote, filho de Urias, filho de Acor, reconstruiu o trecho seguinte, né? Aí os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a submeter os seus supervisores, mas fizeram o serviço. Joiadá, filho de Pérez e Mesulão, filho de Besodeias, reconstruíram a porta velha, colocaram vigas, puseram as folhas da porta no lugar. Então, se você pegar o capítulo 3, vai mostrar que tudo foi construído. Tudo. Na parte de dentro. Agora a parte mais importante, irmãos. Depois de tudo certo, tudo reconstruído dentro, vamos trazer para o âmbito espiritual. Você vê sua família inteira, sua família de pé, olha só. Sua família de pé, tudo reconstruído, seu casamento reconstruído ali, sabe? Tudo indo vento e popa. Indo de vento e popa. Aí chegou a hora mais importante. Depois de tudo feito, chegou o momento mais importante de toda a reconstrução. De toda a reconstrução, chegou a área mais importante, que é reconstruir os muros. Irmãos, uma cidade, foi como eu disse, ela é sitiada, ela é destruída facilmente quando ela não tem os seus muros para se defender. Uma família que ela não tem os muros estruturados, o que é o muro? Muro é a proteção. O muro serve de proteção. Então, como que nós vamos reconstruir esse muro? Reconstruir o muro em Deus. O nosso muro é Deus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, toda a reconstrução da nossa vida tem que ter muros. Está na hora, e nessa hora que você está começando a construir os muros, você pode prestar atenção no capítulo 4 de Neemias, que diz, 4:3, Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse, mesmo que construam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Ou seja, o inimigo vai zombar do seu trabalho duro, irmãos. Do trabalho que você está reconstruindo para fechar o muro, guardar o cerco, fazer o cerco da sua família, deixar ela protegida. Seu casamento protegido, seu trabalho protegido. Uma cobertura
espiritual de Deus que você está pedindo ali para fazer os muros, né? O inimigo ele vai zombar do seu trabalho. Nesse momento ele vai ficar zombando. Esses murinhos vai cair rápido. Vendo que você está se esforçando, que você está buscando, que o negócio está sério mesmo, você está fechando o muro, está fechando as brechas, não está deixando área para o inimigo trabalhar. Né? Você não está deixando nada para o inimigo poder, putz, vai acusar ele aqui, vai acusar. Não, o muro está subindo. Ou seja, você está se fortalecendo no Senhor. Está se fortalecendo no Senhor. Então, já não consegue mais derrubar suas casas, derrubar sua cidade. Aquilo que você reconstruiu já não consegue derrubar mais. Por quê? Porque o muro está crescendo. A proteção está chegando. Agora eles estão vendo que realmente você está sendo protegido por Deus. Por quê? Zombaram, tentaram destruir, não estão conseguindo, não conseguiram desanimar no caminho. Então não deixa o inimigo desanimar você no caminho. Então, nesse trabalho mais difícil, que eles começarem a ver que realmente você está firme, olha só o que o inimigo vai fazer. 7, né? Capítulo 4, versículo 7. Mas, quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começaram a se fechar, ficaram furiosos. Olha só o inimigo, irmãos. Quando tudo começa, tá todo mundo vendo, nossa, a família mesmo tá estruturada, nosso casamento tá uma bênção, que as pessoas vão começar a ver. Tá dizendo que todo mundo começou a ver. Todo mundo vai começar a ver o trabalhar de Deus na sua vida. A sua família sendo reconstruída. O seu trabalho você está sendo reconhecido agora. Não é mais aquela luta, aquela guerra. A proteção de Deus está chegando. A sua empresa está começando a se levantar. Não estão conseguindo derrubar ela mais. Está tudo vento e popa. A sua construção está crescendo os muros. As brechas estão sendo fechadas. Ou seja, você errava num ponto, você está buscando não errar aqui mais. Você errava com seu filho aqui, agora você não erra mais ali. Você errava no emprego aqui, na empresa, já não erra mais. Você errava com seu marido, com a sua esposa, em X área. Nessa área você está se guardando mais. Você tá fechando a brecha. O inimigo não está vendo, não está conseguindo mais entrar. Ficar na brecha, irmãos, é não deixar o inimigo entrar, o inimigo passar. O inimigo ele não vai entrar aqui mais, não. Estou vigiando e orando. Estou em jejum, estou em oração, estou tendo uma vida consagrada a Deus. Por quê? Porque agora os meus muros vão crescer, agora já era, agora eu estou firme na rocha. Ou seja, esse muro de pedra está firmado na rocha. Jerusalém estava sendo sitiada por quê? Porque derrubaram a rocha dela, derrubaram o muro. E nossa rocha é Jesus Cristo. Então, firmando o nosso casamento na rocha que é Jesus Cristo começa a se tornar o nosso muro. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Quem consegue derrotar o nosso Deus? Ninguém. Então o inimigo ele vai tentar, ele vai bater aqui, vai bater ali. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, as brechas sendo tapadas, a reconstrução será mais evidente, será mais rápida. E você vai conseguir terminar o propósito. Aí no versículo 8. Já não bastava que Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdote, né, ouviram que os muros começaram a subir e as brechas começaram a se fechar, ficaram furiosos, aí todos se uniram, irmãos. Isso é coisa do inimigo, né? Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Olha só, irmãos. O inimigo ele é astuto. Mas você tem que ser mais astuto que o inimigo. Enquanto eles estavam lutando, quando os inimigos estão lutando de um lado com palavras, querendo destruir, aqui foi guerra mesmo, né? O que o inimigo não aguenta? O inimigo ele não aguenta ver você firme no propósito de Deus. Quando você está firmado no propósito dessa reconstrução, ele está vendo que você está firme, ele não vai aguentar, ele vai tentar te atacar, de qualquer jeito. Ele vai tentar te destruir de qualquer maneira, meu irmão. O inimigo ele não consegue ver você firme no propósito. Porque uma coisa mais difícil é crente concluir propósito. Meu Deus, não sei porque Deus está falando isso, mas é.
Entra no propósito hoje, amanhã já quebra. Não é assim. Aleluias. Deus está dizendo, você realmente tem um propósito para fazer reconstrução? Deus, ele quer você firme do início ao fim. Neemias não foi medroso. Neemias não voltou atrás. Neemias, como todos nós sabemos, terminou a construção. Mas enquanto todo mundo estava reunido, olha o que Neemias disse. Porque, por isso que é bom você estar firme no propósito. Versículo 9 do 4 de Neemias 4. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. Você tem que colocar, irmãos, ali literalmente era uma guerra. Literalmente eles queriam destruir. Mas nós temos que orar e pedir, Deus, acampa os teus anjos ao nosso redor, para que cesse a fúria do inimigo. Nós não vamos pegar a espada, vamos pegar escudo, não. Nós vamos pegar o melhor, que é o escudo da fé, a espada do Espírito, que você pode pegar, que é a palavra de Deus. Se firma na palavra de Deus e usa o escudo da fé. Porque quando o inimigo atacar, ele vai ter que bater em retirada. Por quê? Porque se você está firme no propósito, Deus, ele é seu guarda. Entendeu? Você tem que vigiar e orar, tem que continuar buscando. Presta atenção, como é que começou o propósito de Neemias e como é que termina. Neemias começou orando. Meu Deus, olha só a revelação de Deus. O Neemias começou orando. A oração é a chave da vitória. E uma reconstrução que começa com oração, ela terminará na oração. Deixa o inimigo tentar, só não pare de lutar, não pare de perseverar. Luta, busca, clama, continua, meu irmão. Não para, porque Deus, ele vai fazer, ele vai te dar condições para construir. Mas faça igual Neemias. Não fica de mão abanando. Vai à luta, vai para a guerra, né? Sanbalat e Tobias vão se levantar, vão, irmãos. Você viu que primeiramente eles só ficaram irritados porque sabia que alguém queria ajudar Jerusalém. Quando eles souberam do propósito que era, começaram a escarnecer, a zombar, a fazer chacota, a envergonhar o povo. Depois que viu que o negócio realmente estava fluindo, que Deus estava no propósito, tentaram atacar, destruir, irmãos. Primeiro, o seu inimigo vai tentar desanimar. Depois, ele vai tentar zombar do seu Deus, zombar da sua fé. É o que muitos vão fazer. Depois, quando vê que as coisas realmente estão... o filho está mudando, a família está mais unida, o casamento está mais firme, o trabalho, nossa, está sendo reconhecido, o trabalho está sendo excelente, a empresa está fluindo de vento e polpa. Não sei qual é a reconstrução que você quer. Às vezes até mesmo sua casa. Nossa, já colocaram o portão na casa? Nossa, trocaram a janela, pintaram, fizeram o telhado. Nossa, é Deus agindo, irmão. Então, primeira coisa que você tem que fazer é orar e jejuar. A última coisa, não tem última coisa. Você começa em oração e termina em oração. É só uma coisa. Confiar, acreditar na palavra, no propósito, nas coisas de Deus. Você já faz que você é servo de Deus, você já sabe fazer isso. Agora, na reconstrução, nessa reconstrução que você quer, você precisa ter a revelação de Deus, como Neemias teve. Ore a Deus por esse propósito de reconstrução. Tem 3 dias de campanha. Deus vai te mostrar. E vai te mostrar exatamente o que você tem que fazer. Amém? Que Deus te guarde, te abençoe e te guie.